De Brasília, vamos acionar o Ivan Brandão para falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele que detalhou quais são as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro. E Ivan, me chamou a atenção ali quando ele chama de irregularidade isolada, que não cabe ali a prisão preventiva. A gente pode estar de frente a um recuo isolado de Alexandre de Moraes? Boa tarde para você. Boa tarde, Isa, Lari, Ale. Muita gente entendeu assim, né? Que foi um recuo de Alexandre de Moraes. Eu confesso, estava conversando aqui com o pessoal na redação agora há pouco, Isa, que eu acho que não sou tão velho assim, né? Mas uns 14, 15 anos de jornalismo, eu nunca tinha visto uma decisão de um ministro, de um juiz, no sentido de, traduzindo as 7 páginas do ministro Alexandre de Moraes, não vou te prender agora, mas é algo assim, né? Não vou te prender agora, mas fica ligado. É uma linguagem até diferente. A gente estava analisando também textualmente, né, a decisão do ministro Alexandre de Moraes e lembrando votos de outros ministros, né? Por exemplo, Celso de Mello, ex-decano do Supremo Tribunal Federal, que costumava nas suas decisões, nos seus votos, grafar bem as partes que ele queria, né, dar atenção ali, usando o negrito e sublinhado quando era algo muito importante, né, e o ministro Alexandre de Moraes fez isso em alguns momentos nessa decisão, e eu estou chamando a atenção para isso, porque até um erro de português, né, tivemos ali na decisão, quando ele escreveu que a justiça é cega, em caixa alta, hein, gritando, em caps lock, com 5 pontos de exclamação, a justiça é cega, mas não é tola. Depois eles corrigiram lá e ele escreveu, mas não é tola. E eu tô falando nesse sentido de, não vou te prender agora, mas fica ligado, porque ele respondeu lá os embargos de declaração, né, as dúvidas que a defesa de Bolsonaro tinha sobre as medidas cautelares e colocou lá: deixo de converter essas medidas cautelares, né, o uso da tornozeleira, ter que ficar recolhido em casa, em prisão preventiva, advertindo ao réu que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Então, aí você citou, né, Isa, como é que é? Foi um ato falho isolado, né? Ele chama de irregularidade isolada. Isso, uma irregularidade isolada. Se tiver outra, aí eu vou te prender, mas eu já podia ter te prendido agora. É algo meio assim, né? É esquisito. A gente tá falando assim meio que na galhofa, mas é algo meio assim que tá escrito ali na decisão do Alexandre de Moraes. E não necessariamente por um descumprimento do Jair Bolsonaro, mas sim do filho dele, Eduardo Bolsonaro, e é isso que está citado na decisão. O que nos faz pensar, inclusive, que ele, de alguma forma, Alexandre de Moraes, ele aumenta a pressão. Não sei se você, Alexandre, e Larissa concordam com isso, porque, assim, e se houver um novo descumprimento, né? Com que cara fica a corte, né? A partir do momento em que, numa decisão em que você está respondendo um pedido da defesa, você está meio que, entre aspas, né, ameaçando, né? Não vou te prender agora, mas se fizer de novo, eu vou te prender, né? Por quê? Porque foi Eduardo Bolsonaro, inclusive está lá o print na peça do Alexandre de Moraes, que postou numa rede social a foto do Jair Bolsonaro mostrando a tornozeleira dele quando foi fazer uma visita ao Congresso Nacional. E foi isso que esse teria sido o descumprimento das medidas cautelares por causa daquela história do uso das redes sociais por terceiros, né? Então é algo que ainda fica meio nebuloso, porque a gente lembra que o ministro proibiu o Jair Bolsonaro de usar as redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Então dá para interpretar que ele teria usado Eduardo Bolsonaro para postar a foto, enfim. O fato é que nessa decisão também, ao dizer que não vai prender Bolsonaro, mas que se quiser pode, o ministro Alexandre de Moraes destacou também que jamais proibiu o ex-presidente de conceder entrevistas a veículos de comunicação e nem de fazer discursos, sejam eles públicos ou particulares, né? Agora cedo o Bolsonaro ele participou de um culto, né, hoje, em que a esposa dele estava pregando, enfim, ao lado do senador Magno Malta, e depois, quando chegou lá à sede do PL, ele falou, vou falar com o meu advogado para saber o que eu posso falar com vocês ou não, né? Falou isso à imprensa. Então, assim, na decisão do ministro, ele pode dar entrevista, ele pode fazer discurso, mas parece que, pelo que disse Bolsonaro agora há pouco, ainda há
uma decisão a ser tomada pela própria defesa, no sentido de que o que vamos falar, com quem vamos falar, como vamos falar e como tudo isso será divulgado. Mas Alexandre de Moraes também mandou um recado a Eduardo Bolsonaro, dizendo que, obviamente, o que ele fez foi descumprir a medida cautelar. E só para trazer rapidinho e concluir aqui repercussões, né? O deputado Sóstenes Cavalcante, ele se pronunciou falando justamente assim, aspas, descartou a prisão, né? Chamando a decisão de Alexandre de Moraes, que na verdade essa decisão, na visão dele, mostra que estamos lidando, a oposição, né, os apoiadores de Jair Bolsonaro, com um tirano disfarçado de juiz. Essa é só uma das repercussões dessa decisão de hoje mais cedo do ministro Alexandre. E essa novela continua. Ivan Brandão de olho lá em Brasília, a gente aqui de São Paulo, a gente volta a se falar amanhã. Até mais, Ivan. Até mais. Mais. Né? Até mais. Até mais. É isso aí.